Fala Geeks, bem-vindo ao Geek de hoje e vamos falar sobre dois diretores que têm causado bastante discussão entre os fãs da DC, Zack Snyder e James Gunn. Com estilos bem diferentes, eles têm moldado o universo cinematográfico da DC de maneiras bem particulares. Mas qual deles entende realmente melhor o universo da DC? Se você quer uma resposta definitiva para saber qual deles definitivamente é o melhor, vem comigo para esse vídeo. Zack Snyder é um diretor conhecido pelo seu estilo impressionante, também cenas épicas e um tom muito mais sombrio. Entre as suas obras mais conhecidas estão 300, Watchmen e também a trilogia aí no seu universo da DC, como por exemplo O Homem de Aço, Batman vs Superman e também a Liga da Justiça. E vale a pena a gente destacar os pontos fortes do Zack Snyder. Uma delas é justamente a fidelidade visual que o diretor costuma colocar nas suas obras, bem como também a fidelidade à narrativa das HQs. A abordagem séria e bem mais profunda dos personagens também é uma outra qualidade específica desse diretor, assim como um visual cinematográfico muito mais marcante e dramático. Já James Gunn chegou na DC com uma proposta completamente diferente. Seu estilo é muito mais descontraído, cheio de humor e também ação, priorizando personagens carismáticos e diálogos divertidos. Ele ficou muito conhecido pela sua trilogia de Guardiões da Galáxia na Marvel, que fez bastante sucesso no MCU, assim também como a sua revitalização do Esquadrão Suicida da DC, que ficou muito melhor do que o original. Vamos destacar também então algumas das principais características de James Gunn. Narrativas muito mais leves e humorísticas, assim como um foco na construção de personagens excêntricos e divertidos. E fica claro que ele também tem uma grande liberdade criativa nos seus projetos. Nós podemos dizer que Zack Snyder aposta muito mais em visuais dramáticos, câmera lenta, cores dessaturadas e uma narrativa filosófica épica. Já Gunn prefere cenas dinâmicas, um humor mais equilibrado e uma ação bem mais acelerada com cores vibrantes. E o que diz respeito à fidelidade das HQs? Bom, normalmente Zack Snyder costuma seguir a narrativa das HQs de uma forma mais fiel, como a gente vê em algumas das suas obras. Principalmente ao que se refere ao aspecto visual dos personagens, respeitando narrativas icônicas como é o caso de Watchmen. E veja, eu não estou dizendo que ele segue à risca, que ele copia tudo que tem na HQ e passa para as telas. Não é isso. É apenas que ele tem uma certa fidelidade às HQs. Em alguns aspectos, como é o caso das roupas, do visual do ambiente como um todo, ou do cenário. Já James Gunn, embora ele siga o espírito dos quadrinhos, ele se dá uma liberdade criativa muito maior, que acaba adaptando os seus personagens ao seu próprio estilo, como aconteceu em Esquadrão Suicida e também no próprio Pacificador. E o que o público acha desses dois diretores? Snyder é um diretor que sempre dividiu opiniões. Alguns são verdadeiros adoradores do Snyder, né? Quase que existe um culto ao Snyder, principalmente pela sua abordagem épica em relação às suas obras. Enquanto outros já acham que as suas obras são pesadas demais. Já James Gunn vem numa sequência de bons sucessos, como por exemplo, o Esquadrão Suicida, o Pacificador ou os próprios Guardiões da Galáxia no MCU. Isso dá um pouco de favorecimento dele com o público, mas outros também criticam ele justamente por acreditar que o tom dele é brincalhão ou humorístico demais para os personagens da DC. Então, o que nós podemos esperar? Será que o universo da DC está em boas mãos? Agora que James Gunn é um dos responsáveis pelas obras da DC, pelo menos no que se refere ao cinema, séries e também jogos, muita gente se pergunta se ele tem a capacidade ou se ele vai conseguir fazer com que a DC tenha algum sucesso. Inclusive do filme do Superman, que é o próximo grande lançamento da DC e o mais importante de todo esse trabalho que começou a ser feito por ele. Com certeza esse será um grande teste para saber até onde ele realmente pode chegar. A minha opinião sincera sobre isso é que os dois diretores eles são muito bons.
O próprio Snyder, ele consegue trazer uma abordagem épica e dramática que eu gosto muito de ver no cinema e eu acho que a grande maioria das pessoas também gostam. O fato é que em algum momento ele perdeu a mão em algumas das suas obras e meio que saiu do rumo e parece que ele não conseguiu se encontrar depois disso. E o jogo acabou andando e a bola da vez é justamente o James Gunn, que é um outro diretor que eu também gosto bastante. Eu gosto da forma como ele aborda os personagens nos seus filmes. Uma forma que eu acho muito mais leve, muito mais fácil de assistir e de aceitar. Às vezes nós podemos gostar ou não de um excesso de piadinhas aqui ou piadinhas lá. Eu particularmente acho que James Gunn faz isso de uma forma realmente bem decente e equilibrada. Ele não exagera tanto, seus filmes não são como, por exemplo, Thor, Amor e Trovão, que é virado em piada, não é essa a questão. Se a gente pegar aí, por exemplo, o Guardiões da Galáxia Volume 3, seu último filme no MCU, ele tem piadas, mas ao mesmo tempo ele tem uma carga dramática bem grande, trazendo para o filme muitos aspectos importantes que vão construindo uma abordagem épica ao longo do filme e termina de uma forma bem satisfatória. Tanto é que o filme foi considerado um grande sucesso da Marvel nos últimos anos. Mas lógico, se ele quiser fazer bastante piada, ele consegue. A gente pode ver isso no Pacificador. E nem por isso é ruim. Pacificador é uma das melhores séries de todos os tempos. Muitos consideram até a melhor série de super-herói de todos os tempos. Então, vemos que James Gunn, ele tem um bom controle sobre isso. Outra coisa que nós podemos levar em consideração é o teaser do trailer do Superman que já saiu. E a gente vê que é um teaser que tem uma abordagem bem diferente do que muitas pessoas esperavam. É também um teaser muito mais dramático, mostrando o Superman como uma pessoa que lida com alguns problemas. E faz isso de uma forma que eu achei bem épica, ao mesmo tempo que traz coisas com uma pegada de humor. O Guy Gardner, por exemplo, você já vê o humor só de olhar pra ele, né? Ou coisas que realmente mexem com a atenção das pessoas, como adicionar o Krypton, que é uma coisa totalmente HQ, algo que nós não veríamos num filme realista do Snyder, por exemplo. Então eu acho que o James Gunn, ele tem a capacidade ao mesmo tempo de trazer um filme que é divertido e engraçado, mas também é dramático e tem ali um pouco de seriedade e consegue desenvolver um universo em cima disso de uma forma que é bem coerente. Mas claro, essa é a minha opinião. Eu sei que tem pessoas que realmente não gostam do Zack Snyder ou não gostam do James Gunn. Eu já sou uma pessoa que gosto dos dois, eu acho que os dois têm o seu valor, independente do seu momento, fizeram grandes filmes e que fizeram diferença no cinema em algum momento. Mas para mim, as obras do Zack Snyder ficou no passado, foi um diretor que fez o seu trabalho, infelizmente não deu certo, não foi possível dar sequência no trabalho que ele começou, e agora nós temos James Gunn, um diretor diferente, com muito mais liberdade criativa, e eu acho que essa é a maior diferença dos dois dentro da DC. A época em que os dois pegaram é diferente. Eu acho que James Gunn tem muito mais liberdade para decidir o que ele quer fazer, quais filmes ele vai produzir, como que eles vão ser escritos, como que isso se conecta. Eu acho que toda essa liberdade que ele tem pode fazer com que ele construa algo muito bom. Ainda mais como eu já falei em outro vídeo, James Gunn é um diretor que conhece bem quadrinhos. E ele só não conhece os quadrinhos bem, como também lê várias HQs. E faz isso desde criança. Ele já comentou isso várias vezes. E que inclusive ainda tem a sua coleção de quadrinhos e lê com uma certa frequência. Ainda mais agora, né, como um dos CEOs da DC, ele acaba fazendo isso com muito mais frequência também. Então, se nós temos um diretor ou um responsável pela DC que lê quadrinhos, que entende do universo dos personagens, dos super-heróis e tudo mais, e é um bom diretor, eu acredito que isso pode fazer com que o universo, o novo universo do DCU, realmente possa se expandir de uma maneira muito melhor do que o anterior e possa acabar fazendo muito mais sucesso, durando muito mais tempo e, de fato, verdadeiramente concorrer com o MCU. Mas claro, pessoal, essa é só minha opinião e eu gostaria de ver a opinião de vocês sobre isso. Para vocês, qual dos dois é o melhor diretor? É James Gunn ou o Zack Snyder? E também diga por que ele é o melhor diretor. Ou se é os dois também, ou se nenhum. Enfim, a opinião de vocês é de vocês. Vocês podem comentar aqui porque eu gostaria de saber o que realmente vocês acham, se isso faz sentido ou não. E quem ficou até aqui no vídeo, meu muito obrigado. Se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa o joinha porque isso faz bastante diferença para um canal pequeno que nem o meu. Então, até mais e muito obrigado.